Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Projeto de lei que estabelece remissão de créditos tributários do IPTU é aprovado em primeira votação na sessão plenária desta quarta-feira. De autoria do Executivo, o projeto de lei prevê o perdão dos tributos sobre imóveis referentes aos anos de 2015 a 2018. São impostos que poderiam ser cobrados retroativamente. De acordo com dados recentes da Prefeitura, 2,5% dos imóveis estão nessa situação, o que corresponde a 91 mil imóveis. Com a lei aprovada, a Prefeitura deixa de arrecadar 128 milhões de reais. O projeto de lei teve votação simbólica e foi aprovado com abstenção do vereador Toninho Vespoli, do PSOL, e da bancada do PT. Somos a favor que esse IPTU não seja cobrado, porque ele foi cobrado não por um erro de sistema, é por uma mudança de interpretação da atual Secretaria de Finanças, que ao ter a atualização da planta genérica de valores pela inflação, vários imóveis saíram da faixa de isenção. Porque não é justo você atualizar o valor venal do imóvel pela inflação e não atualizar as faixas de isenção, que é o que acontece no imposto de renda, que é injusto e você impõe uma penalização para o contribuinte que está numa faixa muito próxima de isenção, é o contribuinte de classe média baixa e ele está sendo penalizado. O que aconteceu nesse projeto que vem para corrigir foi que a Fazenda detectou que nos anos anteriores, de 2015 a 2018, alguns valores, alguns imóveis que deixaram essa faixa de desconto ou a faixa de isenção deveriam pagar por essa saída, ou seja, o IPTU deveria ter uma majoração. Isso não foi feito pela Fazenda, tanto na gestão passada, como nessa gestão que se detectou isto. Então, frisa que é importante que nós verificamos que houve um erro no sistema. O projeto de lei segue para a segunda votação na Câmara. Na mesma sessão plenária, os vereadores aprovaram o substitutivo da mesa diretora sobre a resolução que altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Paulo. A principal inovação é o sistema virtual de votação, onde os PDLs, projetos de decreto legislativo e denominações, poderão ser votados através de certificação eletrônica, com opções de sim, não, abstenção ou retorno ao plenário físico, desde que seja a escolha de pelo menos 1/3 dos vereadores da Casa. A resolução foi aprovada em votação simbólica. O vereador José Polici Neto registrou o voto contrário. Acho que o projeto é importante porque ele traz inovações significativas, como a votação à distância, uma votação remota, então muito importante. É sempre importante a gente observar processos. Eu acho que a Câmara perde quando ela não chama a sociedade a dar sua contribuição. Com a publicação do substitutivo na semana passada, com uma audiência pública que chamasse a sociedade a isso, eu acho que hoje a gente tinha um tema muito importante para ser debatido com a sociedade e a gente não debateu com ninguém. Eu li o que o Tuma propôs, né, para a mesa concordou. Eu concordo. Há formalidades que já não se usam mais. Eu acho que o nosso mundo de hoje, globalizado, ele está mudando e essas mudanças são muito boas. A resolução retirou também do regimento a necessidade do uso de gravata pelos vereadores. No entanto, o uso do paletó será obrigatório. Bem, Mário, projeto do Executivo aprovado em primeira votação, esse do IPTU, né, da remissão dos tributos, e também agora essa modernização na Câmara Municipal com essa votação através de certificação eletrônica, que vai ao encontro do que nós temos hoje no mundo da tecnologia, né? Sem dúvida, Elis Marina, telespectadores da TV Câmara, a Câmara vai, né, de uma certa forma, atualizando. Você sabe que no Supremo Tribunal Federal, desde 2007, já existe o chamado plenário virtual ou a votação, o julgamento virtual por parte do Supremo. E chega aqui à Câmara Municipal. O destaque dessa questão do IPTU, ele é muito importante, eu sempre gosto de chamar a atenção, porque o trabalho dos vereadores nessa questão foi exemplar. Porque a população, evidentemente, que gritou, né? Aqueles 90 mil IPTUs que tiveram um aumento exorbitante, aquela coisa toda, trouxe a população à Câmara Municipal para reclamar. Os vereadores imediatamente intervieram e disseram o seguinte: olha aqui, vamos arrumar a casa. E de fato se detectou tudo aquilo que a gente viu.
né? Em princípio era só um erro de sistema, depois não houve mesmo uma atualização de valores. Enfim, aprovado em primeira deve ir para a segunda. E essa questão do plenário virtual é uma questão que acompanha efetivamente, porque o PDL é muito importante, porque ele não precisa da sanção do prefeito. Então, é uma decisão exclusiva dos vereadores, é um projeto de decreto legislativo. Já está dizendo, é um decreto legislativo, ou seja, o Poder Legislativo é que decide. Então, nomeações, essas coisas todas que foi falada na matéria. Então, eu creio que para isso facilita o trabalho, porque de repente você pode estar votando fora, você pode estar, de repente, no seu reduto, onde você tem que trabalhar, normalmente os vereadores trabalham nos bairros, nas bases, você pode, de repente, votar e dar um andamento maior a todos esses projetos. Agilidade, né? Agilidade, sem dúvida nenhuma. E claro, né, se precisarem que volte para o plenário físico, há também a possibilidade. Sem dúvida. 1/3 da casa resolve assim Sem e volta dúvida, para o plenário sem físico. dúvida. Tá ótimo. A CPI das Antenas ouviu os servidores da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, que é responsável por autorizar estes equipamentos na cidade. A comissão apura instalações irregulares. As antenas de comunicação e telecomunicação instaladas na capital são objeto de apuração da CPI. O objetivo é combater irregularidades e ajudar a Prefeitura na formulação de uma legislação atualizada. Nesse mundo das antenas, né? Desses monstros que a gente vê pela cidade, até invasão de propriedade privada. Eles colocam a antena, o proprietário do imóvel não sabe, não autorizou e tem que entrar na justiça para que eles retirem esses monstrengos da cidade. Os integrantes da CPI ouviram servidores da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento sobre a situação das antenas na cidade. Eles disseram que o processo e análise de licenciamento das antenas leva em conta vários fatores, como o zoneamento e regras da ANAC, e afirmaram que a legislação desatualizada é uma das causas de irregularidades. Uma legislação feita tanto tempo atrás já não é compatível com a realidade da cidade de São Paulo. Então, a nossa proposta, em função dessas reuniões, de obter informações que nos ajude a ajudar o Executivo a oferecer à cidade uma legislação mais moderna. E a preocupação com o licenciamento, né, ouvindo realmente quem está envolvido com isso para se verificar o que pode ser feito, né? Sem dúvida. E um ponto positivo dessa CPI é que ela já deu eco na Anatel, né? Nós até falamos aqui na semana passada que a Anatel, além de tomar conhecimento, além do presidente vir até a Câmara Municipal para conversar com o presidente Eduardo Tuma, ainda houve no próprio, né, na própria rede social da Anatel oficial, a matéria de que a Câmara Municipal está tomando essa providência. Não pode. Aquela questão que eu falei que mexe inclusive com a saúde das pessoas. Uma antena que você coloca, ela tem que ficar 50 metros isolada de qualquer residência, ou seja ponto comercial. Então isso também agora vai ser levado em consideração na CPI. Porque você não pode colocar uma antena tua vizinha que de repente ela pode estar causando problema, trazendo problemas inclusive de saúde para você. Porque a gente sabe que essas antenas, elas têm, né, aquela questão da irradiação, tem uma série de coisas que entram aí e que agora a CPI vai olhar com muito cuidado. Para não deixar a situação se agravar, Sem né? dúvida. E Comissão de Constituição e Justiça aprova a legalidade de projeto que trata da obrigatoriedade de dispositivos de segurança em caixas eletrônicos. O texto apreciado pela comissão prevê transformar em lei algumas iniciativas que já são adotadas pelas empresas administradoras dos equipamentos instalados em terminais de ônibus, hipermercados, supermercados, postos de combustíveis, lojas de conveniência, entre outros. Hoje, essas caixas eletrônicas, elas têm que apresentar meios que haja uma maior segurança no termo do alumínio, do metal que faz a caixa, o tamanho da boca do caixa, tem até outros nomes técnicos realmente que existem. A questão da tinta que tem dentro desses caixas. Tem que ter um outro sistema que possa existir os caixas, porque na verdade os caixas eletrônicos, eles ajudam demais a população. Muitas vezes você não tem horário e tal, mas para você ir num caixa eletrônico, você tem que ter a segurança, não só de você ser roubado o seu dinheiro, mas de você sair de lá com vida, porque de repente se explode tudo. Os caras estavam usando
dinamite muitas vezes. Então, isso é para que haja uma maior segurança aos paulistanos. Outro assunto discutido foi a preservação do patrimônio público através de projeto da vereadora Janaína Lima, do Novo, que altera a lei de combate a pichações para coibir atos de vandalismo e depredação no patrimônio público. Ainda existiu uma lacuna na lei. A vereadora teve a iniciativa de melhorar, né, de propor uma nova redação à lei já aprovada, uma lei enviada pelo Executivo, tornando ainda mais caracterizado as pichações em bens públicos como atos de vandalismo. Por isso, cabe a esses atos, aos autores desses atos, sanções. É uma lei importante para a cidade, importante para o patrimônio público municipal, né, para os monumentos que nós temos, para as edificações, para a proteção. São os projetos de lei, né, que passam primeiro pela CCJ para ter a legalidade, para que possam ter sequência e chegarem, quem sabe, no plenário, né? Sem dúvida. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa é a mãe de todas as comissões, né? Se não passou por ela, aí o projeto não vinga, né? Isso que eu falo, mãe, porque não vinga mesmo. Precisa ser legal, né? Precisa ser legal. Ponto. Agora, essa questão dos caixas eletrônicos ela é muito importante. Já existe tecnologia suficiente e já tem banco aqui em São Paulo que está aplicando essa tecnologia. Vou dar só um exemplo, só para o telespectador entender como funciona. Normalmente, quando essas quadrilhas agem para explodir um caixa eletrônico, exatamente pelo local onde sai a nota, eles com ferramentas conseguem abrir ali. Eles abrem de uma maneira que você consegue colocar uma dinamite ali. Só que já tem caixa eletrônico com um material absolutamente forte que impossibilita essa abertura. Não permite. Então, o que acontece? Com as principais ferramentas, eles não conseguem abrir, não conseguem colocar dinamite. Outra questão é a questão da tinta. Já tem tecnologia, você coloca a tinta, explode, fica... E tem locais, os pontos comerciais, a maioria não aceita. Se a nota tiver tinta, não aceita. Inclusive, outro dia aconteceu, uma pessoa na minha frente com uma nota, ficou lá a dúvida se era ou não era tinta para aceitar ou não a nota. Isso num ponto comercial que eu estava. Então já tem tecnologia. E é muito importante a Câmara Municipal entrar nesse assunto, legislar sobre isso. Porque é mais uma história daquela que a gente fala aqui. Colocou o dedo na ferida, né? E está fazendo o dela e fazendo bem feito. A Comissão de Política Urbana agendou audiências públicas para discutir consórcios de desenvolvimento em diferentes regiões de São Paulo. Os integrantes da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente fecharam uma agenda de audiências públicas para que a população possa participar de decisões sobre investimentos em seus bairros. São operações urbanas consorciadas que vão trazer um conjunto de obras a serem realizadas com recursos do CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção, nas regiões da Água Branca, Tamanduateí e Arco Jurubatuba. Grandes prédios comerciais, grandes conjuntos habitacionais, então grandes áreas verdes, sistema de drenagem, então são territórios da cidade que serão transformados. E o primeiro é a Operação Urbana Água Branca, decididas duas datas, dia 25 desse mês de abril, a partir das 19 horas, aqui na Câmara a gente realiza uma audiência pública e no dia 29 de abril a gente realiza lá na Uninove, na Barra Funda, a agenda proposta para o bairro do Tamanduateí, dia 7 de maio é a proposta da primeira audiência pública aqui na Câmara e para o dia 9 de maio, uma quinta-feira, a outra audiência pública essa para o Arco Jurubatuba. Dentre os destaques de projetos de lei com pareceres favoráveis aprovados estão o projeto de lei do vereador Toninho Vespoli, do PSOL, que propõe a criação do programa de residências inclusivas, onde a Prefeitura destinará 1% das unidades habitacionais a idosos, deficientes e pessoas com mobilidade reduzida, e também o projeto de lei de autoria conjunta entre os vereadores André Santos e Souza Santos, do PRB, que prevê a instalação de pisos drenantes nas calçadas, que permitem a absorção da água da chuva, minimizando enchentes. Se o prefeito sancionar, então nós teremos aí que todas as construções novas, então terá esse piso, essa calçada, e aquelas construções que então fizerem a suas reconstrução ou reforma, ela também tem esse piso.
Todas as questões abordadas, ótimas, né? Mas me chamou muita atenção essa das audiências públicas, onde a sociedade pode acompanhar onde vai ser investido no seu bairro e tá de olho, né? Tá em cima, tá vendo se aquilo vale a pena ou não vale. Muito bom isso, né? A Câmara Municipal dá grandes exemplos, plano diretor, lei de zoneamento, agora essa questão das operações, né? Essa operação Água Branca e outras operações que estão por aí. Trabalho perfeito do Legislativo nessa questão, colocando a população para opinar, para acompanhar. É isso que tem que acontecer. No próximo bloco você vai ver que saúde e assistência social estão entre os assuntos que movimentaram os trabalhos da Câmara Municipal esta semana. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.